debates e muito mais. A sua revista eletrônica nas noites de terça. Programa Estação Sapiens. Vem evoluir com a gente. Vem ser Via Sapiens. Boa noite, são 20h02. Sou Carlos Dias, hoje 12 de fevereiro, estamos apresentando mais um Estação Sapiens, um programa da Faculdade Via Sapiens, em parceria com a FM Santana 99.3. Todas as terças-feiras estamos aqui das 20 às 21h30. Você pode participar pelo telefone 3671-1322 ou pelas redes sociais da Faculdade Via Sapiens. Quais são as redes sociais que o ouvinte pode participar, Ótila? Instagram, @Faculdade Via Sapiens e no Facebook, Faculdade Via Sapiens. Quem não assistiu o programa ou quem pegar o programa pela metade, que quiser rever o programa, o que é que faz? Procura lá no YouTube, Faculdade Via Sapiens, a gente tem os últimos programas lá disponível, você pode revisar, pode assistir quantas vezes quiser, aproveita e dá o like, curte lá o nosso canal, segue lá e fica ligado em tudo o que acontece no programa Estação Sapiens. Qual o endereço do canal, Ótila? Pesquisa lá, Faculdade Via Sapiens. Agora no programa Estação Sapiens, Pingo nos Is. Todas as terças a gente abre o programa com um pingo nos is, com algum texto interessante, com algum editorial de alguma revista interessante ou da nossa própria autoria. Mas hoje a gente se sente até obrigado, não só por estar trabalhando aqui com comunicação através da FM Santana, das redes sociais da Faculdade Via Sapiens e como acadêmico, né? Como a própria estrutura da faculdade, nós perdemos, quem sabe, um dos maiores jornalistas que o país já teve. E é em homenagem a ele, em homenagem ao Ricardo Boechat, que o nosso Pingo nos Is hoje vai ser justamente o editorial do último programa dele na rádio Band News, antes do acidente, horas antes do acidente. Então o Pingo nos Is de hoje é do Ricardo Boechat, tenho certeza que é um pouquinho melhor do que o meu. Brumadinho, continuam as buscas por desaparecidos, mortos, né, na verdade, cujos corpos não foram resgatados. A contabilidade mórbida dessa tragédia é de 165 mortos já recuperados os corpos e 160 mortos cujos corpos não foram recuperados. O número de hoje é de 325 mortos, dos quais, repito, 160 não foram encontrados. As buscas continuam, claro que os contingentes vão diminuindo, inevitável que assim seja, passada já pouco mais de 2 semanas daquele deslizamento. 25 de janeiro, né, Boechat? Dia 5 de janeiro. 25 temos 2 semanas, não é isso? 12 milhões de metros cúbicos de lama tóxica desceram da barragem de Brumadinho e as investigações continuam avançando, eu diria, num ritmo ainda mais lento do que a busca por corpos. Na verdade, a busca por corpos continua num ritmo intenso. Eu diria que o resultado inevitável também, a lama secou, a altura da avalanche foi gigantesca, muito provavelmente muitos desses corpos não serão encontrados. Por enquanto, sabe-se, em linhas gerais, que a culpa não pode ter recaído nem sobre o Vaticano, nem sobre a República da Bessarábia. A culpa está no campo da Vale, no campo da fiscalização, no campo do legislativo, e a cumplicidade, por isso, está no judiciário, que de Mariana para cá pouco fez para dar efetividade às punições, às sanções que poderiam ter feito de Mariana um exemplo não só para a Vale, protagonista das 2 tragédias, mas para as mineradoras de uma maneira geral, sabendo-se que coisas como essa produziriam punições significativas no campo penal contra os executivos, no campo penal contra os fiscais corruptos e omissos, no campo político e também penal contra legisladores cúmplices e corruptos, talvez não tivéssemos agora essa quantidade assombrosa de mortos em Brumadinho. A impunidade é o que rege, é o que comanda a orquestra das tragédias nacionais. A propósito disso, e em função
da tragédia mais recente no Ninho do Urubu do Flamengo, com 10 meninos mortos, toda a imprensa se dedicando mais intensamente, claro, a essa tragédia mais recente no Rio de Janeiro. O jornal o Globo hoje publica uma reportagem com o título "Negligência e impunidade marcam tragédias no país". Vou sugerir até a equipe do Café com o Jornal, se tiver a capa do Globo, estampá-la aí na imagem da TV Bandeirantes e do Band News TV, mas não tendo, de qualquer maneira, qualquer imagem do evento no Rio de Janeiro, que passa a ser o foco a partir de agora. Negligência e impunidade marcam tragédias no país. Em 10 grandes casos nos últimos 12 anos, ainda não há condenações na justiça. E o Globo faz uma lista de 10 grandes casos trágicos ocorridos no país, com grande número de mortos. Aquele naufrágio na Baía de Todos os Santos, o rompimento de Mariana, o incêndio na Boate Kiss, o desabamento do edifício Liberdade, o desabamento no Largo do Paissandu, em São Paulo, a explosão num restaurante, ele é Carioca, em 2011, enchente na região serrana do Rio de Janeiro também, chuvas em Niterói, Rio e região metropolitana, com 214 mortos em 2010, a tragédia no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E a síntese desse levantamento feito pelo Globo, coordenado pela Aline Ribeiro e Tiago Erdi, é de que as consequências não deram em nada. As consequências não deram simplesmente em nada. Quando você vai vendo o desdobramento das reações do Estado, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário a esses eventos, nos quais essas 3 instâncias têm responsabilidade direta, quer pela omissão, quer pela cumplicidade, quer pela burocracia, você vê que não só os agentes públicos não pagaram nada por isso, como os agentes privados, seus sócios, também não. E esse é exatamente o ponto que une todas essas tragédias, e é preciso ver como será agora em relação a Brumadinho e como será em relação ao Ninho do Urubu. Já na sexta-feira, no calor da cobertura aqui, nós estávamos discutindo, inclusive com o comandante do Bombeiros do Rio, o Coronel Robadei, e no momento em que nós estávamos entrevistando o coronel, saiu a notícia no Globo, do Lauro Jardim, de que aquela unidade onde estavam abrigados os meninos não tinha alvará dos bombeiros. O Flamengo mantinha uma instalação não vistoriada pela autoridade que lida com as questões de prevenção de incêndio, né, e de emergências em caso de incêndio, vendo se em vez de uma porta tem que ter 2, em vez de um disjuntor com tal capacidade elétrica tem que ter outro, se a janela pode ser removível ou não. Enfim, a autoridade ali não se pronunciou. Ainda assim, o Flamengo, como milhões de outras instalações no país, funcionava com seus alojamentos nessas condições, e o próprio Coronel Robadei, na entrevista, colocado diante dessa questão, confirmou que a inspeção não tinha sido feita, portanto a licença não tinha sido dada pelos bombeiros, e justificou, ou melhor, tentou justificar este funcionamento nestas condições, sem esta chancela, como consequência de uma burocracia que os próprios bombeiros têm dificuldade de administrar. As licenças demoram demasiadamente, as instalações vão sendo concluídas nas suas construções e começam a ser usadas porque a dinâmica da coisa é essa mesmo. Ele fez a ressalva de que nem tudo que não está licenciado necessariamente é um lugar impróprio, mas o resultado do evento no Ninho do Urubu mostra que aquele seguramente era um lugar impróprio. Não havia portas de escape, não havia instalações elétricas adequadas, o material empregado muito provavelmente permitiu que aqueles meninos fossem vítimas de fumaça tóxica, neutralizando sua capacidade eventual de buscar uma fuga. Tudo isso foi colocado ao longo do fim de semana, incontáveis artigos, comentários, nas mensagens que circulam pela internet, e o que a gente tem que colocar em cima da mesa, diante de nós mesmos como sociedade, é se nós queremos continuar lidando com essas tragédias, pranteando-as no início e esquecendo-as logo depois. Vejam que Brumadinho
E é claro que a tragédia do Rio é uma tragédia assombrosa que naturalmente ocuparia os maiores espaços na mídia, na imprensa, na discussão pública, mas mesmo que a tragédia de Brumadinho, eu já tinha chamado a atenção para isso semana passada, já sumiu das primeiras páginas. Já sumiu das primeiras páginas. A preocupação maior de algumas análises é o fato de terem prendido os engenheiros logo nos primeiros dias da tragédia. Essa é a preocupação maior. Poxa, prender os engenheiros. Prender os engenheiros e por conta da prisão e da pressão que se deu sobre eles, a TIVSID, que certificou Brumadinho, começou a entregar para o Ministério Público, para a Polícia Federal e para as autoridades a verdade por trás daquele laudo. É preciso que as consequências sejam mais rápidas no campo da ação policial, no campo do Ministério Público, para que não fique no oba-oba, que é depois apoiado pelo esquecimento, pela nossa velha tradição de deixar para lá e tocar em frente, tocar adiante, não produzir manchetes como essa toda semana, em que negligência e impunidade marcam tragédias no país. E o levantamento que o Globo faz com 10 tragédias ocorridas desde 2007 é de 1.774 mortes. 1.774 pessoas morreram em situações que que são de responsabilidade do Estado, no campo da prevenção, da fiscalização, do legislador, do judiciário, e que não deram em nada. E quando a gente chora, sofre, lamenta o fato ocorrido ontem, a gente parece estar anestesiado ou gostar da anestesia que nos faz esquecer desse fato, tão logo surge o fato de amanhã, que terá o mesmíssimo tratamento. A equipe de esportes da Band da Band News FM, fez uma homenagem aos meninos do Ninho do Urubu, que foi veiculada aqui no final de semana, e muitos ouvintes pediram que ela fosse repetida. Vou deixar que vocês ouçam essa homenagem, tem cerca de 2 minutos, e na sequência o Barão toca o barco. Vamos lá. Esse foi o último editorial do Ricardo Boechat no programa Pela Manhã, que ele fazia na FM Band News, e foi justamente sobre negligência, tragédias e impunidades, né? E ele tinha tocado no assunto justamente dizendo que Brumadinho já não era mais primeira capa, e infelizmente, em virtude de uma tragédia, ele passou a ser primeira capa de jornais e de manchetes de todos os programas do país, não é? E eu vi uma coisa interessante nas redes sociais hoje, dizendo uma frase que dizia: o brasileiro hoje, ele acorda, toma café, fuma um cigarro, lê sobre uma tragédia e vai trabalhar. Então é isso que o país tem vivido nesses primeiros meses de 2019, e a gente espera, a gente reza, que torce para que matérias como essas não sejam mais divulgadas nem vinculadas, né? E como dizia o Boechat, né? A riqueza não iguala os homens, mas a miséria sim. Então, que nós possamos superar esses momentos. Sabemos que, diante de todo o ocorrido de Brumadinho, do Flamengo, nós só esperamos que as coisas comecem a caminhar com um outro olhar, com outra visão, justamente com o discurso e com a análise que o Boechat fez em seu último editorial. Fatos da semana. Fatos da semana. Quais os fatos da semana, Ótila? Vamos lá, né? Alguns meios de comunicação podem ter esquecido de Brumadinho, mas a gente não pode deixar essa tragédia passar em branco, né? Documentos indicam que Vale sabia das chances de rompimento da barragem de Brumadinho desde 2017. 2 relatórios da Vale, um de 2017 e outro de 2018, indicam que a mineradora sabia dos riscos de rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Documento interno da Vale de novembro de 2017 afirma que a barragem já naquela época tinha uma chance de colapso 2 vezes maior do que o nível máximo de risco individual tolerável. Outro documento, esse de outubro de 2018, indicava que, além de ter 2 vezes mais chances de colapso, a barragem estava em uma zona de atenção, provavelmente por conta da quantidade de pessoas que estavam ali por perto. A informação foi publicada pela agência de notícias Reuters e confirmada por fontes ligadas à investigação. Até ontem, 165 corpos haviam sido resgatados da lama.
Destes, 160 foram identificados. E o número de desaparecidos é de 155 pessoas, segundo a Defesa Civil de Minas Gerais. Uma coisa que é interessante a gente se perguntar, né? Por que são sempre publicadas as fotos das vítimas e nunca dos culpados? Já notou? É verdade. Não tinha percebido, mas é verdade. Então era interessante a gente começar a publicar quem são os culpados por esse tipo de tragédia. Não apenas das vítimas, mas cadê o cara da Vale? Quem é essa pessoa? Cadê a foto do engenheiro? Cadê a foto dos engenheiros? Cadê as fotos dos dirigentes da Vale? Eu acho interessante que as fotos das vítimas saem, né, com uma coisa bem melancólica, bem dolorida, mas a foto dos culpados quem produziu o relatório, quem escondeu da imprensa, a gente precisa conhecer por que não sai a foto desse povo, tá entendendo? Né? Porque quando você bota procura-se, né? Você bota procura-se o culpado e não a vítima. É verdade. Vamos lá, dando continuidade aos nossos fatos da semana. Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, suspende ações penais contra Bolsonaro que tramitavam no STF. O ministro Luiz Fux suspendeu as 2 ações penais que tramitavam na corte contra o presidente Jair Bolsonaro por apologia ao estupro e por injúria. Aquele caso lá da Maria do Rosário. As 2 ações decorrem do episódio citado. O presidente, na época, era deputado federal e afirmou na Câmara, em entrevista ao jornal Zero Hora, que a deputada não merecia ser estuprada porque ele a considera muito feia e porque, abre aspas, não faz seu tipo. Na decisão de suspender as ações, o ministro Fux citou o dispositivo da Constituição que prevê que o presidente da República, no exercício do mandato, não pode ser processado por atos alheios à atuação de presidente. Ou seja, o caso foi antes de se tornar presidente, mas durante o exercício ele não pode ser condenado, não pode ser julgado. E a ação pode retornar após o mandato do atual presidente. Ou seja, vai cair no esquecimento, né? Sem comentários essa daí. Vamos pra frente. CT do Flamengo passou hoje por uma vistoria e pode ser interditado. O centro de treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, onde 10 jogadores morreram em um incêndio na última sexta-feira, passou hoje, dia 12, por uma vistoria de diversos órgãos. Dependendo do que for constatado, não está descartada nem mesmo a interdição total ou parcial do local. A informação foi divulgada nesta segunda-feira após uma reunião entre representantes do clube, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Corpo de Bombeiros. O Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Guzen, ressaltou que a diretoria do Flamengo assumiu todas as suas responsabilidades na tragédia e se comprometeu a dar todo tipo de acolhimento às famílias dos jogadores. Disse também que a vistoria no Ninho do Urubu poderá gerar até mesmo a interdição total do CT, do centro de treinamento. Se interditarem lá, quantos CTs serão interditados, né? Porque o do Bangu ia pegando fogo hoje. Pegou fogo. Com sorte foi durante o dia e os 2 jogadores foram para o hospital só por ter inalado a fumaça. Serão interditados nesse país. Like ou dislike? É o like da semana, fora o nosso entrevistado, que você daqui a pouco eu vou conversar com uma pessoa do qual eu fui uma das primeiras pessoas assim que me acolheu, não a mim, né, que acolheu a faculdade Via Sapiens aqui na Serra da Ibiapaba. Posso considerar um amigo, né? Meu amigo Dr. Magalhães do Sebrae, gerente regional aqui do Sebrae. Nós vamos bater um papo bastante interessante com ele sobre empreendedorismo, sobre a questão do Sistema S, a situação do Sistema S atualmente, sobre rota turística da Serra da Ibiapaba. Daqui a pouco nós vamos aqui bater esse papo justamente com o nosso gerente regional do Sebrae, Dr. Magalhães, aqui no nosso quadro Ponto de Vista. Qual é o like da semana, qual é o dislike da semana, Ótila? O dislike da semana é a falta de amor ao próximo. A cena é estarrecedora. Um helicóptero cai sobre um caminhão e o motorista fica preso às ferragens. O fato aconteceu ontem em São Paulo, nessa tragédia que tirou a vida do piloto e do jornalista Ricardo Bochá. Diversas pessoas correram para saber o que aconteceu, mas ninguém se mobiliza em socorrer o motorista, até que uma mulher desesperada tenta de todas as formas abrir a porta do caminhão para socorrê-lo. Há diversos homens no local, no momento do acidente,
mas eles não se preocupam com o ser humano que estava preso nas ferragens. Estavam mais preocupados em postar o que estavam vendo. Diversas pessoas com o celular na mão filmando a tragédia para postar em primeira mão nos grupos de mensagens instantâneas. Talvez numa necessidade de ser o centro das atenções, de se sentir incluído ou de ser reconhecido. Então o dislike da semana vai para essa cena que está correndo. E isso virou assim meio que um clichê, não digo nem um clichê, uma overdose de necessidade de aparecer. De se sentir incluído, de ser reconhecido, né? Eu fui o primeiro a postar. O Adorno, por exemplo, né, antes das redes sociais, já falava da chamada sociedade do espetáculo, né? Que nós vivemos numa sociedade do espetáculo, onde todos nós vivemos meio como borboletas atrás de luzes. Com a expansão das redes sociais, isso tem causado esta overdose de necessidade de dizer: eu postei, né? Eu vi, eu tava lá. Né? Eu agora tenho vários seguidores, né? E várias pessoas que me seguem. É interessante, né, você ter 5 mil pessoas te seguindo, né? Não sei de onde as pessoas criam também esta capacidade ilusória de que ele tem 5 mil amigos, né? Você imagina, né, Magalhães? Acho que você não consegue dar conta de 15. Se você tem 5 mil amigos, você tem pessoas que me... E isso é realmente o Adorno. Se nós formos fazer uma releitura do Adorno nessa situação de sociedade do espetáculo, nós estamos vivendo isso de forma bastante intensa. O like da semana vai para Leilane da Silva, 29 anos, vendedora. Em meio à comoção nacional da tragédia já citada que tirou a vida do jornalista Ricardo Bochá e do piloto Quatruzzi, nessa segunda-feira, uma cena chamou a atenção. Uma mulher ignorou os riscos e fez questão de socorrer o caminhoneiro que ainda estava preso às ferragens dentro da cabine atingida pela aeronave. Ela foi a primeira a tomar a iniciativa de resgate e chegou a pedir ajuda às outras pessoas que apenas filmavam, né? Em vídeo gravados por pessoas que passavam pelo local, a mulher pedia ajuda para salvar o motorista que sobreviveu à tragédia. O caminhoneiro João Adroaldo, de 50 anos, foi socorrido e teve apenas ferimentos leves. E a Leilane, né? Ela teve até um reconhecimento dentro das próprias redes sociais, onde a gente via foto dela como heroína. As imagens realmente não deixam dúvidas o quanto ela se esforçou, até se arriscando para tirar o motorista preso às ferragens. Então, o like da semana vai para ela, Leilane da Silva, vendedora que teve essa atitude diante dessa tragédia. Eu acho que existe uma carência, né? Nós estamos vivendo uma sociedade meio que de uma carência afetiva muito grande, né? Você precisa do reconhecimento carência do de outro. herói, né? Estamos doentes, a verdade é essa, né? E uma carência de herói que o Magalhães coloca, né? Na último programa, nós falamos sobre a questão do pequeno grande homem, né? Que o Freud coloca, que são aquele cara que normalmente ele fala sobre tudo, não tem mais em nenhuma instância local, e as pessoas ficam nessa necessidade que ele seja o grande padrinho da coisa, né? Nós precisamos deste pequeno grande homem que me socorra, do grande pai, né? Nós precisamos uma carência afetiva de pai, né? Nós precisamos desse pai que acolha. E aí pega essas questões das redes sociais, aí você fica com esta necessidade justamente de se sentir, como você colocou, Ótila, incluído dentro de alguma coisa, e a forma de inclusão é justamente essa. Eu é que tenho a informação e você vai justamente bater palmas para mim porque eu tenho esta informação. Exatamente. Mesmo que o cara do caminhão venha a morrer. É isso aí. E antes do nosso próximo quadro, eu gostaria de fazer um convite a todos os nossos ouvintes, principalmente para você, advogado. A Faculdade Via Sapiens traz uma palestra, O Brasil e as Reformas. Qual o cenário para o trabalhador e para a advocacia? Quem vem dar essa palestra é o Tiago Albuquerque, especialista em gestão previdenciária, direitos sociais, direito público com enfoque em direito tributário, mestrando em direito previdenciário pela PUC de São Paulo. Ele também é presidente do Núcleo de Pesquisa em Trabalho e Seguridade Social, diretor da EADIR, Escola Aberta de Direito. A palestra será no dia 22 de fevereiro, as vagas são limitadas, certo? E você que participar dessa palestra vai ter direito ao seu certificado.
As inscrições podem ser feitas pelo site da Faculdade Via Sapiens, www.faculdadeviasapiens.com.br, ou através dos telefones 99972 4041 e 99402 3155. Palestra O Brasil e as Reformas. Qual o cenário para o trabalhador e para a advocacia? Ele vai lá, o Tiago vai estar falando sobre reforma previdenciária. O Tiago, que é um dos maiores, especialistas do estado do Ceará, exatamente, em direito previdenciário, não é? A palestra é totalmente gratuita, apenas com número de vagas limitadas. Se eu não me engano, já estamos com 50% das... E abril começou hoje, não começou foi? Hoje, começou hoje. A palestra é inteiramente gratuita, vai ser no dia 22 de fevereiro, na Faculdade Via Sapiens, às 19 horas. Onde é que fica a Faculdade Via Sapiens, para você que não sabe ainda, que eu acho difícil? Vamos lá. Rua Prefeito Jacques Nunes, número 1739, bairro Seminário, ali no convento, né? Nós queremos manter o nome, né? No convento. No convento. Nós vamos manter este nome, né? Do local, né? Campus Convento, ótimo. O Campus Gostei. Gostou? Gostei. Campus Convento, Faculdade Via Sapiens, Campus Convento. Certo? Mais uma vez, quem quiser fazer a inscrição, os celulares são 99972 4041 e o 99402 3155. Um abraço, professor Rafael Viana, que está na escuta. E outra coisa, né, Ótimo, é interessante colocar que, apesar de ser muito voltado para a questão da advocacia, mas aí tem o pessoal que são contadores, que podem querer participar, administradores, sociólogos, né? Estudantes de direito que queiram, de né? direito que desejam participar. É uma palestra bastante interessante, com a organização do Dr. Rafael Viana, coordenador do curso de Direito da Faculdade Via Sapiens e das pós-graduações em Direito, né? Faculdade Via Sapiens, que agora oferece 2 pós-graduações em Direito, está oferecendo Direito Administrativo, que as vagas estão praticamente encerradas. Creio que encerraram hoje, se não tiver encerrado, corre e faz a tua inscrição, porque deve estar acabando as vagas. Que será feita, a turma vai ser em Sobral, e a de Direito Processual Civil, que está se formando já a turma, né? Nós já estamos com 70% das vagas. Direito Processual Civil, que acontecerá justamente aqui em Tianguá. O recém-batizado Campus Convento. Gostou? Gostei. Porque nós teremos outros campos, então, Campus Convento da Faculdade Via Sapiens, na Avenida Jacques Nunes. Você pode conhecer a faculdade, um estacionamento bastante interessante. Tenho certeza que a maior e melhor biblioteca do interior do estado do Ceará. Nós temos o maior acervo bibliográfico da Serra da Ibiapaba e um dos maiores do interior do estado do Ceará. Exatamente. A biblioteca é nossa, é da Serra da Ibiapaba, né? Uma estrutura lindíssima, uma faculdade que eu tenho certeza, um campus que eu tenho certeza que você vai amar, além de toda a filosofia do corpo de professores que está se apresentando, né? Hoje a faculdade já funciona com curso em pós-graduação em formação em psicanálise, com uma pós em gestão ambiental, uma pós em estética. Agora está se formando 2 pós em direito, uma em direito administrativo, cuja turma é no polo de Sobral, e a de direito gestão executiva de negócios também, que nós estamos hoje com o Magalhães. Vamos já falar sobre ela. Direito processual civil, que está se formando a turma aqui, você ainda pode se inscrever. E voltando para a palestra. Estão perguntando aqui o nome do palestrante, é o Tiago Albuquerque. O cara é bom em direito previdenciário, é um dos maiores especialistas do estado do Ceará. Nós resumimos o currículo dele porque não caberia no card. É a maior referência na região em direito previdenciário, em reforma previdenciária. A palestra será no dia 22 de fevereiro, às 19 horas. Onde é que eu obtenho mais informações? www.faculdadeviasapiens.com.br. E pelo telefone, Ótila? 99972 4041. Vou falar devagar. 99972 4041 e o 99402 3155. Ok? Qualquer dúvida é entrar nas redes sociais da Faculdade Via Sapiens e você pode participar dessa palestra inteiramente gratuita. Você recebe o certificado online, não é, Ótila? Recebe o certificado virtual
E as vagas são limitadas. Na minha época de estudo não perdia um. As vagas são limitadas. Conta também como horas, né? Horas complementares. Horas complementares aí para quem é aluno de direito, de administração, contabilidade, de administração, de sociologia, né? De ciências sociais. Ou se você tem interesse pelo empresário, que quer saber sobre o direito previdenciário, as mudanças, sobre as reformas do direito previdenciário, tenho certeza que a figura que vai fazer esta exposição, Dr. Tiago, é um dos maiores especialistas na área, na região norte do estado, no estado do Ceará, e é um maior especialista em nossa região. Vamos para frente. Ponto de vista. Ponto de vista. Nosso ponto de vista hoje, nós vamos falar com o Dr. Magalhães, gerente regional do Sebrae. O Sebrae tem 47 anos, tem cerca de 700 pontos de atendimento em todo o Brasil. Trabalha com a área de capacitação, acesso ao crédito, inovação, estímulo e associativismo, feiras e rodas de negócio. Dr. Magalhães também vai ser um dos palestrantes de uma pós-graduação que eu tenho certeza que inédita, inclusive no formato, no estado do Ceará, e acho que eu pelo menos desconheço, né? Foi todo o corpo administrativo e principalmente o corpo docente da Faculdade Via Sapiens que bolou esta pós-graduação em Gestão Executiva de Negócios. A pós-graduação em Gestão Executiva de Negócios é uma pós-graduação onde as aulas acontecem uma vez no mês, na sexta-feira à noite, sábado, manhã e tarde, mas na sexta à noite a aula é sempre um palestrante da Serra da Ibiapaba. Executivos, empresários, não é? De diversas áreas, os grandes empresários de Tianguá, de Ubajara, de São Benedito, de Viçosa, todos estão envolvidos dentro desse processo. O Gutenberg do quarto de 10 utilizou um termo que eu achei bacana, serão os mentores dos alunos, né? Legal, e é verdade, né? Porque cada palestrante desse, a palestra dele da sexta-noite, vai servir de objeto de estudo para o dia seguinte, durante a aula no sábado, manhã e tarde. E dentre esses palestrantes, nós teremos o prazer de ter, depois aqui, nós falamos no programa passado, mas no decorrer do programa de hoje, no decorrer da entrevista, nós vamos falando dos outros palestrantes dessa pós-graduação em Gestão Executiva de Negócios. Tem o Valdir Bezerra, do Pão da Vida, né? A Sheila, do Manacá da Serra. O João Ribeiro, do Castelo Clube. Sofia da Bem Granel. Sofia da Bem Granel. Jorge Antônio, do Café com Rosas. O Pedro Provazzi. Temos o Carlos Haroldo, o Juliano. Juliano, eu já ouvi um stories. Parabéns, Juliano. Achei muito massa os stories que você postou hoje. Juliano do Juliano Importados. Juliano Importados. Sabe vender, viu? Quem quer aprender a vender, venha pro curso de gestão executiva, porque ele me convenceu. Eu vou passar lá amanhã para comprar uma luva, porque eu pedalo e vou passar lá para comprar essa luva. O mais interessante é ele fazer vendas virtuais para São Paulo, que é o lugar onde ele compra. Ele deu uma entrevista aqui e nós ficamos admirados. Ele, olha, eu vendo para São Paulo e eu compro de São Paulo. As pessoas não têm tempo em São Paulo de se deslocar, então eu vendo para o paulista. Eu compro lá e vendo de Tianguá para chegar na porta do comprador lá em São Paulo. Para chegar na porta do comprador em São Paulo. Sensacional. Gerente da Nutrilite, né? Teremos o Davi Targino, né? O David Targino, perdão, lá das Julietas. O Totonho Lopes, foi candidato a deputado federal. E é um dos grandes, trabalha na área de construção civil, limpeza pública, né? Temos o Anderson Araújo da Reis, a Joviana Moura da Ulibi, o Gutenberg, que foi citado agora, o Gutenberg Carvalho, o João Bosco, do Sítio do Bosco. Diretor do Hospital São Camilo. O Rafael, doutor Rafael. O Bosco que teve semana passada com a gente, né? Palestra sensacional. O Bosco que deu a entrevista aqui, que deu uma aula de ecologia. Eu, como biólogo, quase rasgo o meu diploma, porque eu não sabia onde pôr a cara de eu ver uma pessoa tão empreendedora na área de desenvolvimento sustentável e de entendimento do processo. E o Paulo Moraes, da Eletrociclo Moraes. Esses são os do Castelo Clube, né? O Joãozinho do Castelo Clube. Isso, João Ribeiro. João Ribeiro. Então, todas essas pessoas serão palestrantes dessa pós-graduação em Gestão Executiva de Negócios, que está formando a turma. A gente quer concluir, quer fechar essa turma até final de fevereiro, né? E
sinta-se convidado. Qualquer informação nas redes sociais da Faculdade Via Sapiens e também no site da faculdade também. No site também da Faculdade Via Sapiens. Doutor Magalhães, Sebrae faz parte do Sistema S. Boa noite, antes de tudo, né? Sebrae faz parte do Sistema S, SESI, Senac, Sesc, Senai, Sebrae, Senar, Sescop, Senat e SEST. Não é muito S? Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos aqui que estão nesse estúdio. Boa noite ao Carlos. Queria agradecer a vocês pelo convite, dizer que me sinto muito lisonjeado também em participar do curso de Gestão Executiva de Negócios. É um formato bem original. E dizer assim, o Sistema S, ele é hoje o promovedor de desenvolvimento do Brasil. Se você vê, por exemplo, eu não vou falar nem da minha instituição, que é o Sebrae, vou falar das instituições como o Senai, que tem várias escolas que treinam pessoas para trabalhar na indústria. Da mesma forma como o Sesc, quantos e quantos cabeleireiros, quantas pessoas que trabalham no setor de modas, no comércio, foram treinados pelo Senac, né? E tem também o Sistema S, do cooperativismo, Sescop. Quantas cooperativas do Brasil hoje empregam milhares de pessoas que foram treinadas, que foram formadas pelo Sescop, como o Senat, que trabalha também com os transportes. Então, o Sistema S é todo um complexo financiado pelas grandes e médias empresas para financiar os pequenos. Muitas vezes há uma distorção do sistema de financiamento do Sistema S. O Sistema S não é financiado pelo governo. O Sistema S é financiado pelas médias e grandes empresas através de um percentual da sua folha de pagamento. Pronto, aí o governo coloca um dado, né, que agora o ministro atual diz o seguinte: eu vou passar a faca no Sistema S. Essa foi a expressão, o Paulo Guedes, essa foi a expressão que ele utilizou. Estou apenas abrindo aspas, dizendo, eu vou tacar a faca no Sistema S. Aí ele coloca que 2017 foi repassado para o Sistema S 16,5 bilhões. Aí você imagina isso para uma população que não entende de onde vem esses 16,5. Ele bota que o governo está passando 16,5 bilhões. 2018, ele diz, o governo passou 17 bilhões para o Sistema S, que é uma média entre 0,2% a 2,5% da receita. E aí, Magalhães, doutor Magalhães, eu queria justamente que a gente fosse discorrer sobre essa situação no sentido de, quando eu lhe pergunto se o Sistema S não são muitos S's, a minha pergunta é, um Sistema S desse, por exemplo, o Senat e o SEST, eles não poderiam se fundir? A minha pergunta é, foi necessário estas instituições? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta que eu faço este dinheiro especificamente vem de onde? Porque o governo coloca como ele, porque o governo se acha que o dinheiro é tirado dele porque é tirado do imposto que iria para ele. Concorda? Não é que ele tenha o dinheiro, ele deixa de ganhar. É mais ou menos isso? Não, é assim, o dinheiro do Sistema S, ele só faz passar na conta do governo. Ele sai das empresas, porque ele é em forma de pagamento das empresas, na contribuição que ele dá para a Previdência Social, de um percentual, por exemplo, a contribuição da Previdência Social das empresas é 23%, 21%. Então, as empresas pagam 21% e o percentual do Sistema S. Então, esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é do Sistema S. Sai das empresas. As empresas, logicamente, ou se ela é uma empresa muito boa, que acha que é importante o Sistema S, ela realmente tira do lucro dela. Mas se ela, como eu acho que todos os empresários fazem, se eles acham que isso não é importante, eles tiram do consumidor. Então, quem termina pagando isso é o consumidor. O consumidor que paga o Sistema S. E assim, o governo não tem esse dinheiro. Aí eu pergunto uma coisa aqui para vocês e para os ouvintes. Suponhamos que haja um corte dos recursos do Sistema S e esse corte fique para
os empresários. Você já acha que vai diminuir o preço de alguma coisa? Não. Diminuiu alguma coisa quando acabar a CPMF? Diminuiu alguma coisa em preço de alguma coisa? Alguém notou isso? Não. Não diminui nada. Isso vai para o bolso do empresário. Ele vai aumentar os lucros do empresário. Aí o cara disse, não, mas quando aumenta o lucro do empresário, ele gera mais emprego. Não. O que gera emprego é crescimento do país. Por mais Se raiva, não tiver dinheiro circulando, não se gera emprego. por mais raiva que estão falando, né, com mais coisas que falam sobre marxismo, sobre não sei o quê, mas a mais-valia vai sempre existir na cabeça do empresário, né? Olha, Isso aí não, ele não vai aumentar o emprego porque esse lucro que ele Isso vai passar pro sistema isso é inerente a qualquer empresário. Se você é um empreendedor, Lógico. a sua visão é essa. É isso Essa mesmo. visão, o que o empreendedor visa é o lucro, é maximizar o seu lucro, minimizar suas despesas, maximizar o seu faturamento para você ter um lucro maior. Isso é o normal de qualquer empresário. Se ele não for assim, ele não vai, ele vai ser uma entidade como a nossa, que é sem fim lucrativo. Magalhães, Só para complementar, Pois não, assim, complemente. eu queria dizer assim, que Quero. todo o recurso que o Sebrae recebe, ele repassa para o público-alvo dele, que é as micro e pequenas empresas, os empreendedores individuais. essa sacada foi da época do governo Getúlio Vargas, né? Eu vi Sebrae era com C, né? O Sebrae começou com C e por aí. O Sebrae, na época que foi criado para ser um indutor de desenvolvimento da indústria. Depois ele passou para ser as micros e pequenas empresas, porque nós temos um grupo, empreendedores individuais, pessoas que têm um faturamento até R$80 mil, microempresa, pessoas que têm um faturamento até R$480 mil, e empresa de pequeno porte, pessoas que têm um faturamento até R$3.600.000. A partir daí são empresas de médio e de grande porte, que não são público-alvo do Sebrae. A gente só trabalha, essas grandes empresas, é um paradoxo, mas as grandes e médias empresas contribuem com o Sistema S, as pequenas e as micro, elas não contribuem, só as grandes e médias empresas é quem contribui com o Sistema S. Aí onde eu quero te dizer, Carlos, que esse recurso vem dos grandes empresários, grandes e médios empresários do Brasil. O pequeno que está aqui, que compõe hoje 99% de uma cidade do interior, são os pequenos. Se você for buscar aqui em Tianguá, nós temos uns 5 ou 6 empresas de médio porte. O resto são todas. Se você tira aqui. O dado nacional é de 99% das empresas. Eu fiquei admirado quando eu fui fazer essa pesquisa. Eu tomei um susto quando eu olhei que 99% das empresas do Brasil são de micros e pequenas empresas. 99%. E que emprega 70% de toda a mão de obra. E tem só 50% do faturamento. Porém, você tira. E que representa 27% do PIB do governo. Do governo. Da arrecadação do governo. Aí você vê, tem as pequenas cidades, dá exemplo como Croatá, Carnaubal, Graça, por aí, talvez não tenha uma média empresa. Aqui, tem umas 2 ou 3, uma do conhecimento é a Nutrilite, né? Concordo. São grandes empresas, mas aí você procura outras, não tem, né? Tem a média, pode ter algumas outras, mas aqui na Serra da Ibiapaba, as médias e grandes empresas se resumem a 10, 20 empresas, né? Então, essas micro e pequenas empresas que estão distribuídas em todo o território brasileiro, que formam mais de 90%, essas não contribuem com o Sistema S. Quem contribui são as médias e as grandes. Que é aqui tem os maiores lucros. E qual o interesse do governo nisso? É um interesse empresarial mesmo? É a força das eu grandes empresas? Eu acho que o governo, todos, não vou tirar exceção de nenhum, o pessoal termina as eleições e ele não desce do palanque. Isso é muito mais palanque. Você vai pegar, por exemplo, tirar um terço do Sistema S, que você deu um dado aí, 16 bilhões. Se você tirar um terço disso aí, você vai tirar 4 bilhões, né? E você vai... Muitas escolas do Senai vai ter que fechar, porque hoje é um sacrifício muito grande para manter essas escolas. Inclusive, o Sebrae, todo o Sistema S, ele cobra uma contrapartida dos pequenos, porque esse recurso não dá para manter isso tudo. Se você for aqui no Sebrae Ceará ou no Senai do Ceará, você vai ver estruturas enormes que tem na área da construção civil, na área da indústria
metal mecânica, da indústria da confecção, linhas de produção caríssimas, com grandes instrutores, com vários alunos, né? Essas estruturas têm que ser mantidas. Essa é que forma a mão de obra para a indústria. E, infelizmente, a nossa indústria, a indústria brasileira, ela está sendo desmontada, né? Aqui não cabe crítica a político nenhum. É uma questão de... porque essa tipo de críticas que está acontecendo ficou umas discussões muito idiotas, vamos dizer assim. Nós estamos falando do sistema e da questão estrutural da coisa mesmo. Por exemplo, a gente, o Sebrae, hoje trabalha muito pouco numa área que a gente trabalhava bastante, que é a área do pequeno produtor rural. Então, os nossos recursos estão ficando escassos e esse pequeno produtor rural está ficando desassistido. Existem os grandes produtores rurais e existem os produtores da agricultura familiar, que em governos bem recentes, eles foram muito beneficiados, porque isso era um programa de governo da agricultura familiar. E esses pequenos produtores que estavam aí no meio não tinham atendimento. E o Sebrae atendia muito esses produtores. Hoje a gente está diminuindo o nosso atendimento a esses pequenos produtores. Produtores são desassistidos, porque os órgãos do governo, os órgãos estaduais, federais e muitos dos órgãos municipais tratam muito mais o povo da agricultura familiar do que esse pessoal que está no meio aí, entre o grande e esses da agricultura familiar. Então, nossos recursos, como vem diminuindo a cada tempo, já foi tirado o recurso do Sebrae para a Apex, já foi tirado os recursos do Sebrae do Sistema S para várias coisas, para a segurança pública, vem diminuindo, a cada tempo vem diminuindo. O que se fala hoje, eu acho que a discussão que existe maior com o Sistema S, é que assim, atrelado ao Sistema S, principalmente à indústria e ao comércio, sempre tem uma federação. Por exemplo, tem a grande Fiesp São Paulo, né? Que comanda o Senai de São Paulo. Quem tem recurso nesse negócio aí é o Senai. E a Fiesp é quem faz a propaganda. Quando você chega lá em São Paulo, na Avenida Paulista, você vê o prédio da Fiesp. Isso mesmo. Né? Mas aquilo é bancado com dinheiro do Senai. E isso faz com que as pessoas comecem a olhar de outra forma. Tá vendo? E a Fiesp muitas vezes é utilizada como um braço político do sistema. Era isso, entendeu? Que eu ia lhe perguntar. O Sistema S, pegando a sua deixa, o Sistema S, porque pela leitura que fiz, o Sistema S nasce da ideia ali do Getúlio Vargas. Perfeito, do trabalhismo. Isso, do trabalhismo e tal. Você acha que ele não foi infectado um pouco por esta questão política da Fiesp ali, não? Você acha que a Fiesp não acabou fazendo mal ao Sistema S? Porque as pessoas acabam... É a mesma coisa da Lei Rouanet, né? Que é uma lei sensacional e que as pessoas pegam 2 ou 3 exemplos para dizer que a Lei Rouanet é a pior coisa do mundo. Mas num país que a gente não consegue nem discutir a Lei Áurea, como é que nós vamos discutir a Lei Rouanet? Mas, voltando para essa situação, a Fiesp não fez um pouco de mal ao Sistema S, não? Rapaz, olha, as instituições, elas são feitas por pessoas e pessoas cometem erros, né? As pessoas, o ser humano, infelizmente, ele é um ser que, de alguma forma, tem necessidade de aparecer, tem necessidade de espetacularizar as coisas, né? E, de alguma forma, houve uma contaminação disso. Vocês comentaram aqui antes sobre a moça, o like e os dislikes, né? Isso. A moça que salvou. Infelizmente, eu sei que isso não aconteceu com ela, mas a gente vê alguns casos de pessoas tomando a frente das coisas para outra pessoa filmar, para ele postar. Isso mesmo, para ele ser uma pessoa que tem várias curtidas, seja conhecido no mundo todo. A sociedade do Infelizmente, essas coisas acontecem. Aquela coisa, né? me vejam. Me vejam. A pessoa de uma hora para outra, ela se torna um mito. Né? De hora para outra, essa moça se tornou a grande heroína do Brasil, porque ele estava salvando o pior não é ela se tornar, o pior é daqui um mês ela desaparecer.
Aí esse tipo de pessoas que se tornam famosos de repente. É o famoso 15 minutos de fama. Essa turma de BBB, essa turma... Nessas épocas de mídias sociais com muita violência, aparece também o que se chamou de fake news, né? Isso. E uma moça dessa, ela pode daqui um dia, em vez dela se tornar heroína, ela se torna uma pessoa que tem uma imagem denegrida. Como é aquela imagem daquele senhorzinho que estava fazendo uma papinha lá? A geleia. A geleia. Se vocês viram isso, um pouco dia estavam dizendo que ele era um pedófilo. De pedofilia. O cara não tinha nem rede social, não tinha nada. A única coisa que ele tinha era um canalzinho no YouTube, porque o neto dele achou bacana aquilo que ele fazia. Aí foi acusado de pedofilia, as fake news aí no mundo maltratando as pessoas. Por isso que essas grandes, o sistema S, na hora que você tem essa influência política de um ministro, chega e diz que um termo até pejorativo vai tacar a faca no sistema, o que é que acontece? De repente as pessoas começam a armar fake news, achando que o sistema S não serve para nada, o sistema S não contribuiu para nada. Fake news é um nome bom para mentiroso, né? Na minha época, eu já estou ficando mais velho, era mentiroso. E normalmente as pessoas que acusam os outros de forma muito fácil, ou que ofendem as pessoas de forma muito fácil, costumam dizer que a ofensa é como aquela pessoa que pega uma brasa e vai jogar no outro. Não tem a brasa pode até queimar o outro, mas queimar a mão dele, mais uma coisa, ela vai queimar. Você conhece gente assim, né? Conheço muitos. Conhecia. Mas uma coisa é certa. Eu acho que a informação é muito importante e aqui gostaria até de dizer que da importância da educação superior, para que nesses tempos pesados de fake news, de mentira, as pessoas possam ler uma coisa e ter o discernimento de procurar saber se aquilo é verdade ou não. E nada mais melhor do que a educação, de que a formação da pessoa, a formação superior, porque a grande maioria dessas pessoas que praticam, que disseminam fake news, ou elas são pessoas desinformadas, ou então elas são pessoas sem caráter. Mau caratismo, porque isso existe. Né? Porque existe o bom caráter, o mau caráter sem caráter, né? Boas pessoas, muitas vezes, elas não têm essa formação e elas começam a disseminar. Eu às vezes, recebo algumas mensagens no meu celular através do WhatsApp e eu devolvo para a pessoa. Às vezes, pessoas até com nível superior, aí eu sempre devolvo e digo assim, olha, isso aqui aconteceu há 10 anos atrás. A pessoa já trava notícia de 10 anos atrás, como se fosse uma notícia nova. E eu dizia, olha, toda vida que você for postar alguma coisa, era bom verificar se é verdadeiro ou é falso. E essa questão de educação, né, nós temos sempre que colocar, como o Magalhães está colocando, a importância da educação e da educação familiar, né? Porque a escola, ela não tem essa capacidade de educar. Quem educa o filho são os pais, né? A escola não. Mas a escola, ela trabalha com informações. E mesmo trabalhando com informações, um dado aqui só para complementar, somente 10%, acho que a gente até comentou uma vez sobre isso lá na faculdade, somente 10% das pessoas graduadas no Brasil conseguem ler um texto científico e interpretar. Somente 10% das pessoas graduadas conseguem pegar uma conta de luz e entender o gráfico da conta de luz. Para você ver como nós estamos em um estágio também de péssima qualidade educacional. Perfeito. Mas olha, assim, por isso aqui eu acho importante quando uma faculdade como a Via Sápia abre um curso de MBA aqui, na área do direito, na área de negócios, né? Acho super importante, porque as pessoas passaram a perceber, muitas das pessoas, que você não pode ter só uma graduação hoje. Verdade. Você tem que ter muito mais informações. Recentemente eu fiz uma pós-graduação em Fortaleza, no Instituto Facet, da Universidade de São Paulo, a Faculdade de São Paulo, a Escola de Negócios de São Paulo. E na minha turma, tinham aproximadamente 40 pessoas e todos os alunos da minha turma, com exceção de mim, teriam idade de ser meus filhos. Todo mundo ficava admirado. Como é que eu estou um cara com 57 anos na época que eu fiz, tá fazendo uma pós-graduação vindo de Tianguá todo final de semana
para Fortaleza, deixando a família, deixando os amigos, a diversão para fazer uma pós-graduação. Eu digo, é por interesse de aprender mais, né? De ter mais conhecimento. E a sala de aula? De fazer o network. A sala de aula é importantíssima. A questão do network, como é bom você depois, né? A quantidade de pessoas que você conhece, o grupo de pessoas que você começa a desenvolver. Doutor Magalhães, voltando para o nosso Sistema S, nós tínhamos conversado aqui que hoje nós temos 6,5 milhões de estabelecimentos no país. Perfeito. 99% são micro e pequenas empresas, né? Em 10 anos, essas empresas vão sair de um faturamento de 144 bilhões para 599 bilhões. Essa é uma estatística do próprio Sebrae, de pesquisas feitas pelo próprio Sebrae, eles têm mais ou menos essa noção, né? 52% de empregos com carteira assinada se deve justamente a essas 99% de micro e pequenas empresas no Brasil. Quando eu falei aí 55, quando eu falei mais de 70%, é porque tem muito desses empregos aí que são um empreendedor individual. Por exemplo, o cara que ele é dono do próprio comércio. Ele não tem carteira assinada. Eu não sabia que existia tanto MEI. Eu acho que são mais de 3 milhões de MEI. Perfeito. Existentes. Aqui na Ibiapaba, só em Xanguá, tem mais de 2 mil MEI. A minha pergunta é, se fecha mais empresa do que abre? Não, hoje não. Mas já chegou o momento que sim. Tinha um a dado interferência que dizia que 80% das microempresas fechavam no primeiro ano de vida, né? Aí o Sebrae tinha um dado e era assim, a gente contabilizava as empresas, uma das nossas metas era diminuir esse percentual de empresas que fechavam. Pelo menos 70% das empresas fechavam até o segundo ano. A gente tinha assim um corte do segundo ano. E a gente trabalhava muito essas empresas novas exatamente para que elas não fechassem. Nos últimos anos, esse percentual tem baixado bastante. Mas nós acreditamos que agora, nos últimos 2, 3 anos, já tem aumentado muito. O Sebrae Nacional tem feito as pesquisas e tem visto que tem fechado muita empresa. Mas todos os dados que nós temos é que todos os anos há um aumento de micro e pequenas empresas. E principalmente de empreendedores individuais, mas nem a empresa de pequeno porte e nem a microempresa diminuiu o número de microempresas. Isso significa dizer que está abrindo mais do que fechando. Normalmente a gente sabe que fecha muitas pessoas. Agora, existe um fato que é exatamente o que é a razão de existir do Sebrae. As pessoas muitas vezes abrem uma empresa e ele não tem um cuidado de fazer um pequeno plano de negócio, procurar o Sebrae. Eu quero empreender, vou no Sebrae procurar. Será que isso dá um resultado? Será quanto é que eu tenho que vender mensalmente para que eu obtenha lucro e pague todas as despesas e ainda sobra alguma coisa para mim? Quanto eu vou cobrar no meu produto, né? Precificar. É uma das coisas mais difíceis. Eu depois vou fazer um depoimento meu sobre o Sebrae, né? Meu, não meu de pessoa, mas de pessoa afim. Isso, se você tivesse pequeno cuidado, você já vai começar muito bem. Recentemente um empresário nos procurou que queria montar uma pousada. E eu observei qual era o tamanho que ele queria da pousada. E assim, a gente tem mais ou menos uma noção de que uma pousada com menos de 20 apartamentos, ela não faz muito sentido. Até porque a mesmo número de pessoas que trabalham com 10 unidades habitacionais trabalham com 20, entendeu? Então você vai... Isso é meio... A gente indica só de 20. Mas muitas vezes você tem algumas pousadas, como é a pousada que tem em Viçosa, que tem 12 apartamentos, mas são apartamentos de alto luxo. Apartamento com a diária de R$500. Né? Aí já é outra coisa. Por isso eu indiquei que ele fizesse um plano de negócio, para ele perceber quanto é o investimento que ele vai fazer, em quanto tempo ele vai retornar aquele investimento, se vai retornar e o que é que ele precisa fazer para que aquele investimento retorne e ele que ganhe alguma coisa. Isso é o que o Sebrae faz. Essa alta taxa de empresas que fecham, que, entre abre aspas, morrem nos primeiros anos de negócio, é a falta de um plano de negócio? Perfeito. É a alta carga tributária? É a burocracia? Olha,
com o advento do Simples, a carga tributária, ela é muito baixa. Olha, uma empresa... E quando o governo diz que vai acabar o Simples, né? Olha, só para dar uma ideia, uma empresa que fatura até 20 mil reais, antigamente ela pagava vários tributos. INSS, aí a folha de pagamento, aí ICMS, um monte. Agora ele paga 5% do faturamento. Uma pessoa que fatura, por exemplo, 10 mil por mês, ela vai pagar 50 reais por mês. 50 reais, 5%. Não é muito. Né? Não, enquanto se for uma empresa, por exemplo, uma empresa que tem um faturamento de 10 milhões por mês, aí ela vai pagar em cima do lucro real. É diferente. Né? Agora, o pequeno, o simples, beneficiou enormemente. Não se fecha essas pequenas empresas por falta de um planejamento. As pessoas às vezes não escolhem bem o ponto, né? Ele não treina o funcionário. Né? Tem várias coisas. Vou dar um exemplo aqui típico. Uma pessoa procurou o Sebrae porque queria montar uma fábrica de fraldas descartáveis. Né? Aí ele queria fazer uma pesquisa. Aí eu disse, não, vamos fazer um plano de negócio. Né? Aí eu comecei a conversar com ele e disse, uma coisa, tu vai concorrer mesmo com a Pampers, com essas empresas que fabricam fralda lá em São Paulo? Rapaz, será que você tem esse cacife para concorrer? Eu vi que ele era uma pessoa pequena que queria produzir uma fabriquetazinha no quintal. Aí ele disse assim, rapaz, isso aí, essa questão de fralda, coisa de higiene pessoal, tem que ter muita credibilidade, né? A empresa tem que ter muita credibilidade para poder você vender isso. Ou então você tem que vender muito barato. Se vender muito barato, vai fechar. Uma pequena indústria, né? E por aí vai. E ele desistiu do negócio? Lógico. Eu não conheço nenhuma outra fralda ali da Pampers, então deve ter desistido, né? Sabe daí, eu quando era... são as ideias. Quando, a pessoa tá dormindo aí dá o estalo. Não, quando era adolescente, um dia um amigo meu pegou e disse, Carlos, eu tenho uma máquina de fazer vela. Eu disse, rapaz, eu vou botar uma empresa de vela. Eu cheguei lá em casa, eu vou botar uma empresa de vela. De vela, Ora, na época do dia do finado, eles aí pronto. O resto do ano. Vai vender vela. Pois é. Então as pessoas quando vão montar uma empresa, muitas vezes elas não se dão o trabalho de saber qual é o meu público. Né? Vai montar uma lanchonete. Qual é o meu público? Eu quero... aquele cara que vem lá do sítio para comer uma coxinha barata, tomar um caldinho ali, ou eu quero montar uma lanchonete de um restaurante sofisticado, ou de um sanduíche sofisticado que custe 20 reais. Aí se eu for montar uma empresa dessa, vamos supor aqui no centro da cidade, para fazer um sanduíche estilizado que custe 30 reais, montar aqui no centro da cidade para me abrir à noite, esse cara vai quebrar com certeza, porque aqui à noite não tem fluxo de ninguém. Verdade. Né? Mas se ele fizer igual as lanchonetes fazem aqui, para atingir aquele público que vem do interior, que precisa se alimentar, precisa tomar um caldo, uma coxinha, logicamente que ele vai vender barato, mas ele vende em grande quantidade. Aí as pessoas têm que entender que isso é uma técnica, que você tem que saber onde é que você vai se estabelecer, onde é que você... Qual é o tipo de promoção que você vai fazer. Por exemplo, às vezes não faz nenhum sentido você fazer uma propaganda de uma empresa, por exemplo, um hotel de luxo, você vai fazer uma propaganda numa emissora de rádio de um hotel de luxo. Pra quê? Porque ele só atinge aquele público regional e que esse pessoal não vai, né? Uma propaganda numa rede social que atinja o Brasil todo, ela é muito mais eficiente, né? Não é verdade? Isso mesmo. Vamos supor que eu tenho uma pousada que tem uma diária de 500 reais por mês. E a pessoa tem uma emissora de rádio que tem uma abrangência aqui de 30 quilômetros. Aí eu vou fazer propaganda direto, massiva numa emissora dessa, eu não vou atingir o meu público-alvo, né? Diferentemente de, por exemplo, as pessoas que têm uma farmácia, que tem um medicamento que vai fazer uma promoção, que tem uma pequena lanchonete, isso sim, aí atinge, né? Então, todas essas coisas, o ponto, o marketing tem essa questão dos 4 P's, né? É o preço, o produto, a promoção e a praça, que é o ponto onde você vai ficar, né?
O preço, você não pode praticar preço acima do mercado. O preço é o de mercado. Você tem uma faculdade, você tem que fazer o preço de mercado. Ou abaixo do preço de mercado, porque senão você não vai arranjar o aluno. Não é isso? Isso mesmo. A propaganda de uma emissora de rádio, ela tem que ser o preço das outras, porque senão não vai também arranjar quem faça propaganda. Aí, assim, quando você tem uma excelente qualidade, ou quando você tem um produto que é exclusividade sua e é de excelente qualidade, aí o preço quem vai dizer é o seu. Mas ele vai chegar a um limite que o consumidor vai substituir esse produto. Por exemplo, vou dar exemplo aqui da carne do frango, né? A carne de gado, ela chegou um tempo que ela era caríssima. Como o frango entrou, começou a concorrer com ela, embora seja carne diferente, entrou e concorreu, ele teve que se adequar ao preço. Hoje nós temos a carne de gado com um preço bem menor do que há 20, 30 anos atrás. Porque o frango entrou. E antigamente, hoje com a produtividade de frango é muito maior, o frango, o preço está lá embaixo. Então hoje o problema de comida não é tão sério como quando eu era criança, sem né? dúvida. Porque às vezes as pessoas hoje morre tinham mais dinheiro gente de obesidade do que de fome. De fome. Porque quando a gente, quando eu era criança, muitas vezes os pais da gente tinham dinheiro, mas não tinham onde comprar a comida, né? O feijão, o arroz, a carne. Essas pequenas cidades matavam uma reis, como ele chamava, né? Um boi a cada semana e a pessoa fazia fila para comprar. Hoje você chega numa boutique de carne e compra o que você quiser. A pessoa vai perguntar, quer que eu guarde um quarto para ti? Exatamente. Então são essas coisas. Quando você vai montar empresa, essa é a nossa expertise do Sebrae. E é uma grande expertise. E também temos a questão de fomentar os negócios, como é o caso do negócio do turismo. A gente está trabalhando na rota turística aqui na Ibiapaba, tentando fomentar isso, trazer turista, organizar essas pessoas, fazer com que essas empresas tenham uma qualidade de serviço. Magalhães, pegando essa onda da rota turística, as pessoas, eu particularmente participei de algumas reuniões e eu acho sensacional a ideia, adoro as pessoas que lá estão, assim, vejo que existe um empenho. O Sebrae tem feito um trabalho, eu sou suspeito em dizer porque eu sou fã do Sebrae, em especial do Sebrae aqui da Serra, pela forma como nos acolhem, e eu digo não é acolhimento de favor, é acolhimento como pessoa, como gente com alma, né, com energia. A sociedade como um todo, vamos dizer a classe média, ela já comprou a ideia da rota turística ou ela ainda falta comprar essa ideia? Olha, eu vou fazer um pouco da cronologia daqui do turismo da Ibiapaba. Nos anos 80, 90, finais dos anos 80, 90, a Serra da Ibiapaba, a gente tinha um fórum de turismo, né? E se o governo do estado, na época do Tasso Gereissati, quis incentivar muito o turismo aqui na Ibiapaba, né? E vieram muitas pessoas conhecer a Ibiapaba, o bondinho tinham acabado de reformar e estava bombando. Só que esqueceu de uma coisa, você tem que preparar as empresas para receber essas pessoas. O que acontecia? As pessoas chegavam aqui e não tinham onde se hospedar. As pessoas chegavam aqui, os restaurantes eram horríveis, cheios de mosca, sujo. E as pessoas começaram a dizer, não, ali não é o lugar para mim ir, né? Aí agora, quando a gente começou esse trabalho da rota, a primeira coisa que a gente, junto com os empresários, olha, nós temos que melhorar a qualidade dos serviços. Restaurantes, hotéis, lanchonetes, todos esses, a gente tem que estar preparado. Porque enquanto a gente não estiver preparado, a gente não pode incentivar as pessoas a virem para Ibiapaba. Esse trabalho foi feito durante 5 anos. E ano passado, para nossa grata surpresa, nós tivemos o Sebrae tem um programa de selo de qualidade, que das 15 empresas que se inscreveram no selo de qualidade, 13 receberam o selo de qualidade do Sebrae, que é um programa dificílimo. Para você receber um selo desse, você tem que ter realmente uma qualidade muito boa, né? E foi uma surpresa para nós aqui da Serra. E também nos últimos 10 anos, começou a ter aqui na Ibiapaba grandes equipamentos. Você tem, por exemplo, o Guaraciaba, o Hotel Fazenda Gospel. Você tem a inauguração recente da nova Igreja do Céu, que ficou belíssima. Ficou lindo. Você tem o Sítio do Bosco, né? Que é um lugar maravilhoso.
E por aí vai, você tem vários equipamentos de muito boa qualidade já na Serra da Ibiapaba. Agora, em maio, se Deus quiser, vamos ser a reinauguração do bondinho, né? Com uma nova roupagem, estrutura, com um mirante em cima do bondinho, um negócio bem bacana. E para nossa grata surpresa também, quando o bondinho fechou em 2015, e a gente estava trabalhando com essa ânsia de trabalhar o turismo, a gente disse assim, o pessoal todo dizia, acabou o turismo, porque o bondinho fechando, o pessoal achava, não, o turismo é só o bondinho. Com isso, as pessoas começaram a ter a necessidade de outros equipamentos que foram surgindo. E o próprio Parque Nacional que fechava, quando o bondinho estava fechado, o Parque Nacional estava fechado, e a cooperativa de guias, a cooperativa que é a Coptur, ela também parava tudo, ela resolveu se refazer, né? E começaram se reinventar. Aí começaram a fazer pequenas trilhas. Hoje a cooperativa, dentro do Parque Nacional, tem trilha para cadeirante, tem trilha de 1 quilômetro, tem trilha de 5 quilômetros, tem trilha de 10 quilômetros, tem uma pequena visita ali próximo ao bondinho, que é uma trilha de 200 metros, tem o Mirante do Pendurado. Então eles fizeram um monte de coisa que hoje eles estão sobrevivendo. Então o Parque Nacional, quando o bondinho fechou, recebia 110 mil pessoas por ano. Quando fechou, recebeu 70 mil pessoas, mas já estamos chegando próximo de 100 novamente, sem o bondinho estar aberto. Que legal. Quando o bondinho abrir, a gente já acredita que vai para 200. Mas, assim, quando você me pergunta se a sociedade comprou, uma coisa interessante. Recentemente nós tivemos uma reunião com os prefeitos da região, a Associação dos Municípios da Ibiapaba, que é a AME, que aconteceu quinta-feira aqui em Tianguá, e os prefeitos já nos fizeram uma proposta do consórcio de serviços, em que o turismo está contemplado nisso. Porque eles têm um consórcio de lixo, tem um consórcio da saúde, e eles agora estão pensando num consórcio de serviço. E que nesse serviço está contemplado a educação, turismo. E a ideia é bem interessante. Que assim, os empresários estão fazendo a parte dele, o Sebrae está fazendo a parte dele, a imprensa, tudo está fazendo, o poder público tem que fazer a parte dele. Eu acho que assim, quem mais tem feito são os empresários, a imprensa. Perfeito. Mas assim, o governo do estado, o próprio governo do estado também fez a parte dele. Quando eles já estão alargando as estradas. O que eu digo aos nossos poderes locais, né? Eles tem que embelezar a cidade, né? Assim, às vezes você chega numa cidade, um turista chega e diz, rapaz, mas essa cidade tem cachorro demais. Aí dá uma notação de que a cidade é suja. É verdade. Entendeu? Muitas vezes uma pequena ação faz com que você sinta que a cidade esterilizar os cachorros, né? Então são essas coisas que precisam ser feitas, né? Hoje eu tava correndo, eu sempre costumo dizer, rapaz, Tianguá parece esse cachorro anda de gangue, né? É uns 12, mas eu contei 12 cachorros próximo do outro, falando em cachorro. Então a gente precisa, por exemplo, eu estava conversando com o secretário de turismo aqui, que é o Olavo, aqui em Tianguá essa semana, ele dizendo, olha, a gente precisa no centro da cidade fazer uma revitalização dos espaços comerciais. Não só a parte da prefeitura, mas os próprios comerciantes mudar suas fachadas, embelezar as suas áreas, para que as pessoas tenham mais gosto de ver. Uma região linda, né? Uma região linda. Nós temos a natureza nosso Eu lado, tenho né? andado em vários lugares por aí, sabe? Eu gosto muito, todas as minhas férias eu viajo bastante e assim, aqui nós temos um potencial imenso. Nós somos daqui, a gente não vê isso, né? É aquela velha história da síndrome do perfume, né? Você usa, você não sente o cheiro, né? Mas as pessoas que vêm para cá adoram a Ibiapaba. Nós tivemos agora um colega que veio aqui e participou do circuito das Rosas, que foi visitar a Suarte, né? Que é uma empresa de rosas que tem em Ubajara. Ele ficou encantado com a visita a essa empresa de rosas, né? Isso é o turismo de experiência. Tu faz uma experiência de fazer um buquê, experiência de fazer uma lavanda. Então eles têm esse tipo de turismo que é importante para Ibiapaba. Então, nós temos vários leques para desenvolver. Agora, a partir de agora, nós precisamos de trazer mais gente para cá. Aí é onde existe
a oportunidade de negócio, né? Porque os negócios, você tem que pegar as oportunidades. O que estamos precisando na Rota Turística? De receptivos. Pessoas que montem uma empresa aqui para receber gente, para fazer contato com outras pessoas de lá, o cara não necessitar de vir lá de Fortaleza, acompanhando um ônibus com 40 pessoas, chegar aqui, ele fica meio perdido. Quem deve fazer isso são as pessoas daqui. Em qualquer lugar de destino turístico é assim. Nós fizemos a parte da empresa para dentro, estamos conseguindo fazer o ambiente de negócio melhorar e agora precisa disso, trazer as pessoas para cá. E assim, não é puxando a sardinha pro meu saco, mas... E eu acho que é importante a Via Sápia nesse sentido, e a gente porque tem tentado cooperar. Essa pessoa que vai fazer gestão executiva de negócio, ele pode pensar em ser um receptivo. E nós temos feito e tentado cooperar de forma direta ou indireta. Inclusive, estamos tentando montar uma parte com os artistas e tudo. Já teve um primeiro sarau lá e queremos tentar intensificar isso. Essa parte da cultura é fundamental. Eu acho que tem muita gente produzindo muita coisa boa. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Nós fizemos uma pesquisa no ano de 2016 para saber qual era o turista que chegava na Serra. Aí, assim, observou-se que o turista que vem para a Serra é uma pessoa... criando uma persona, né? Uma pessoa entre 25 e 40 anos. Geralmente vem de carro, né? Isso não quer dizer que não tenha turista menosíssimo, mas eu estou dizendo a grande maioria. Essas pessoas vêm de carro. Essas pessoas têm uma renda mensal de em torno de acima de 5 salários mínimos. As pessoas que fazem turismo na Serra da Ibiapaba. E aí pesquisamos várias coisas. Aí a gente perguntava para ele como é que foi que ele veio para Ibiapaba. A maioria foi por indicação de amigos. Mas teve também pessoas que viram na internet. E essas pessoas montaram a sua própria viagem. Entendeu? Então, essa coisa é importante. Mas uma coisa, por exemplo, quando se perguntava para ele qual era a lembrança que você tinha da Ibiapaba, eles tinham a lembrança do frio, das belezas naturais, do verde, mas não tinha a lembrança da gastronomia. Interessante. Porque tinha vários itens, verde e tudo, e tinha gastronomia. Zero. De mais de 300 pessoas que foram pesquisadas, nenhuma se referiu à gastronomia da Serra. Por isso, nós vamos promover esse ano um grande festival gastronômico da Ibiapaba, para mostrar a parte gastronômica. E atrelada ao festival gastronômico, nós vamos fazer também a parte cultural. Aqui, da Ibiapaba, do Ipu a Viçosa, é um celeiro de grandes artistas que precisam ser incentivados. Sem dúvida. E só para complementar, Magalhães, o que eu observo e o que eu acho que a gente tem que começar a discutir isso de forma mais intensa, e sem querer puxar a sardinha do meu saco, pode ser com a gente ou com qualquer outra instituição, precisa se deixar de querer fazer turismo com intuição. Né? Existe a técnica. Perfeito, né? perfeito. Os guias turísticos acabam ficando soltos, né? Nós não formamos guias turísticos. Eu tive uma conversa com um prefeito de uma cidade aqui próximo, daqui da Serra da Ibiapaba, disse: prefeito, faça um curso sobre guia turístico, vamos formar o guia turístico, onde o guia turístico saiba como é que está a geografia da região dele, qual é a vegetação, contar a história, né? Qual é a perfeito, rota. Perfeito. Isso existe uma ausência. E eu noto que às vezes acabam querendo fazer isso por intuição e por intuição não dá. E o guia tem que ser formado no contexto atual da rota. No contexto atual da rota, é isso. Olha, eu recebo... Nós tentamos abrir uma pós, você sabe disso, em turismo, nós não formamos turma. Nós não formamos turmas. Não existia público para isso. E eu fiquei admirado e disse: olha, isso é um problema. E não é um problema para nós, não, que eu quero dizer, não é questão comercial nossa, não. Eu estou dizendo e olhando pelo formato por um todo, para que a gente não venha fazer isso por intuição. Perfeito. Porque o Sebrae trabalha com pesquisa, com estudo, né? Vocês são muito... Mas eu acho, você tocou num ponto interessante, eu acho que é uma questão só de momento. Não, eu concordo. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa para você. O governo do estado, porque muitas coisas vêm da nossa cabeça e ela é colocada assim de uma hora para outra, né? O governo do estado, ano passado, disponibilizou aqui na região em torno de 50 cursos. Curso para garçom, curso para um monte de coisa. Ele não teve público.
Por quê? Porque as pessoas não estavam interessadas nisso ainda, né? Aí, por exemplo, nós, no nosso projeto de turismo, tínhamos vários cursos, só que as pessoas não estão querendo isso agora. Eu estou querendo outra coisa. Mas a nossa pós em turismo, ela foi uma demanda da Serra, no workshop que a gente fez, né? E as pessoas se disseram a necessidade que seria de uma pós. Mas é como ele diz, aqui no workshop estavam as pessoas interessadas exatamente. Nisso. Mas a população, é por isso que eu lhe pergunto. Diferentemente do nosso MBA em gestão ambiental, que foi uma turma que também foi uma demanda da Serra, foi uma demanda da região, nós formamos e formou a turma. Por quê? Porque essas pessoas, por exemplo, da questão do meio ambiente, hoje há uma necessidade muito mais premente nisso, né? Muito mais premente nas prefeituras, nas empresas que precisam se estabelecer, precisa de muita gente nessa área. E do turismo, agora que nós estamos saindo a cabeça fora. Nós não estamos ainda, e é um grande sonho da gente, é receber realmente caravana de turismo. Bem aqui assim em Jericoacoara está sobrando turismo. Tá sobrando turista lá. Tanto tá sobrando turista que hoje já vem vários turistas de lá. O cara vai passar uma semana, no quarto dia que ele tá lá, já não aguenta mais. Aí ele pega uma caminhoneta daquelas, vem fazer um passeio aqui na Serra e volta. E a gente acredita que em pouco tempo esse turista vai chegar aqui para ser o nosso hóspede aqui na Serra. Eu ia a noite toda, mas nosso tempo está encerrando, mas eu queria só saber o seguinte, Magalhães, quanto tempo de Sebrae? Eu tenho 10 anos. 10 anos de Sebrae. Somente. Fazia o que antes? Rapaz, a minha história é interessante. Eu sou engenheiro agrônomo, eu tinha uma propriedade, fui comerciante, mas eu passei 12 anos sendo vereador da minha cidade. Qual a cidade? Guaraciaba do Norte. Eu fui vereador durante 12 anos, fui presidente da Câmara. E em 2008, por divergências políticas dentro do meu partido, eu resolvi não me candidatar mais. As pessoas dizem que a política, ela tem um negócio de uma mosca azul que morde a gente na política, quem entra não sai mais, mas eu resolvi sair. E em no final de 2008... Sai, viu essa mosca azul? Sai, me garanto. E no final de 2008 eu fiz o concurso do Sebrae, passei, trabalhei 3 anos em Crateús e fui convidado pela diretoria para vir ser gerente aqui na Ibiapaba. Com a saída do meu amigo Silvio para Sobral, eu vim ser gerente e já estou 7 anos aqui. Magalhães, essa é a minha história. O que é que eu não lhe perguntei que você queria que eu tivesse lhe perguntado? Não, acho que eu acho que a gente conversou sobre tantos temas aqui, tantas as coisas, que eu acho que tá contemplado, né? É só dizer assim que aqui na região, o Sebrae da Ibiapaba, o escritório regional, a gente trabalha com 14 mil pessoas. E ano passado nós atendemos dessas 14 mil pessoas, não, 14 mil empresas. Entre, eu digo, público-alvo novo, empresa de pequeno porte, microempresa e empreendedores individuais. E ano passado nós atendemos nós atendemos 22% desse público, nós atendemos mais de 3 mil empresas, levando consultoria, curso, orientação técnica, feira, rodada de negócios. Eu sou casado com uma pessoa, né? É óbvio, né? Com a Sofia. Beijo, meu amor. E assim, uma das coisas que lá em casa eu aprendi foi o amor que ela tem pelo Sebrae, né? Ela é assim, Sebrae Futebol Clube. Quiser ter uma confusão... Ela é uma grande empreendedora. Se quiser falar mal lá em casa, quiser arrumar uma confusão, é falar mal do Sebrae. A Bem Granel, por exemplo, é uma empresa... E hoje, para finalizar, a gente está dando uma ênfase muito grande na economia criativa, né? Pois é. Aí é onde eu acho que entra a cultura, entra as startups, entra... Eu quero tirar um programa, Magalhães, para a gente trabalhar, falar sobre a economia criativa. E será em breve, logo, ainda dentro disso, porque eu queria trazer outras pessoas para a gente fazer uma discussão sobre a economia criativa. Só para dar uma ideia bem interessante, há 10 anos atrás em Fortaleza não existia aquele pré-carnaval que existe hoje, né? De uns 4 anos para cá existe o pré-carnaval. E fortíssimo, né? Olha, a economia que gira em torno daqui dali é um negócio assim fantástico. Mercado dos Peões ali. Rapaz, olha, são em 6 lugares, 8 lugares em Fortaleza, todo final de semana. Olha, é o cara que vende pipoca, é o cara que vende churros, é todo mundo ganhando dinheiro ao redor daquela movimentação. Essa aqui é a economia criativa. Aquelas pessoas que estão lá tocando, aquelas pessoas que estão lá, os influenciadores digitais que estão lá fazendo todo o trabalho, tudo isso aí é dinheiro que gira. Essa que é a grande economia criativa. Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Eu que agradeço, como sempre,
Sempre é bom conversar com alguém do Sebrae e com você fica mais especial ainda. Obrigado a vocês. Eu gostaria de dar dizer que estou muito grato por ter recebido aqui e fico à disposição quando vocês quiserem alguma coisa. Nós estamos lá no Sebrae. Nós da faculdade também. Eu queria dar uma boa noite a todas as pessoas que estão assistindo esse programa, que é a Estação Sapiens, né? É, Estação então, Sapiens. Parabéns pelo programa de vocês. Todas as terças estamos aqui. Quem não assistiu o programa ou quem pegou pela metade, hoje foi uma série de dados, eu tenho certeza que serve como objeto de estudo essa entrevista para muita coisa e serve para crítica também, para dizer que não prestou, né? Não foi legal, não gostei, não concordo. Vai no canal do YouTube. E para quem tá em dúvida, faça ou não faça após, acho que hoje foi uma aula do que vai ocorrer lá. Né? São essas discussões que serão feitas e publicadas. Né? Todas as palestras serão filmadas e gravadas. No final, será um grande compêndio que será doado também para o Sebrae, para que sirva de objeto de trabalho para o Sebrae. Aí você imagina uma palestra do Magalhães numa sexta-feira e amanhã, digamos assim, o professor vir trabalhar tudo que foi dito hoje. Ele vai trabalhar a discussão do Magalhães, concordando e discordando, fazendo análise sobre uma aula isso. riquíssima. Essa é a lógica da pós em gestão executiva de negócios. Perfeito. Então, boa noite a todos. Boa noite. Vamos entrar só para encerrar. A gente encerra sempre com provocações, não é? Provocações. Ótimo, eu queria ir variando com você. Eu vou variando aqui com o Magalhães. Magalhães, eu vou com uma, você vai com outra. Sempre a gente encerra o programa com provocações. E as provocações de hoje vão ser frases do Ricardo Boechat. Eu leio uma, você lê uma. Cada uma é uma frase, tá certo? Eu vou começar aqui com a primeira. A riqueza não iguala os homens, mas a miséria sim. Pode escolher. A imprensa noticia vandalismo, pois gera medo. O medo faz com que as pessoas fiquem em casa. E pessoas com medo não mudam o país. Sensacional, né? Eu confesso a você, com 60 anos, a essa altura do campeonato, que eu não sei como reagiria se alguém me dissesse que estou proibido de fazer alguma coisa, que a minha consciência não me proíba primeiro. Os governadores, cadê essa gente? Os líderes políticos do Congresso Nacional, cadê? Brasília ontem ficou no Congresso as moças. Cadê o PT? Cadê as figuras que se dizem representadas na massa do povão? Cadê? Sumiram? Hoje não vale a pena nem mandar para o quinto dos infernos. Já é bom negócio mandar para 2 quintos do inferno. Figura. Eu sou favorável a jogar o ovo. Eu sou favorável à revolta, o quebra-quebra. Vandalismo é o cacete. Vandalismo é botar as pessoas 4 horas na fila das barcas todo dia. Vandalismo é mandar a segurança baixar a porrada todo dia em passageiros na Central do Brasil, que não aguenta mais ser tratado como gado. Isso é que é vandalismo. Vandalismo é roubar como um condenado com dinheiro público. Vandalismo é matar meu filho dentro de um hospital por falta de remédio, enquanto há esquemas de corrupção que a gente cansa de ver aí dentro dos hospitais. Revolta não é vandalismo. Para encerrar, pode botar todos os traficantes, todos os assassinos de um lado. O Estado brasileiro é o inimigo maior da sociedade, porque ele existe para isso. Ele é sistemático, organizado, ele é poderoso, ele é endinheirado, ele é armado. Ele faz tudo o que tem na mão para isso. Frases de Ricardo Boechat. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Até a próxima terça, das 20 às 21h30, aqui na FM Santana. Estação Sapiens, encerrando um programa da Faculdade Via Sapiens, em parceria com a Rádio Santana FM. Rádio Santana FM 99,3.